Salve Maria Santíssima, vamos continuar nossa meditação sobre a Santa Missa, sobre a Paixão de Cristo, baseado no livro do Fulton Sheen, O Calvário e a Missa. Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. A quarta palavra é a consagração da Missa do Calvário. As primeiras três palavras foram ditas aos homens, mas as últimas quatro são para Deus. Estamos agora no estágio final da paixão. Na quarta palavra, e em todo o universo, só existem apenas Deus e Jesus. Esta é a hora das trevas. De repente o silêncio é quebrado por um grito tão terrível, tão inesquecível, que até mesmo aqueles que não entendiam o dialeto há de se lembrar dos estranhos tons. Eli, Eli, lama sabachthani. Sim, embora alguns não pudessem compreender essas palavras da língua hebraica, o tom em que foram ditas não mais foi esquecido por todo o sempre. A escuridão que estava cobrindo a terra naquele momento foi o único símbolo externo da noite escura da alma. O sol pode esconder sua face perante o terrível crime dos deicidas, ou seja, assassinos de Deus. Mas a verdadeira razão da noite que se estendeu sobre a terra foi a sombra da cruz que se erguia no Calvário. Toda a criação ficou imersa nas trevas da dor. Qual foi, porém, a razão do grito que partiu da escuridão? Meu Deus, por que me abandonastes? Foi o grito do tormento, do atormento pelos pecados. O pecado é o abandono de Deus pelo homem. É a criatura esquecendo o Criador. Como uma flor pode abandonar a luz do sol, que dá sua força e beleza? O pecado é uma separação, um divórcio, o divórcio original da unidade com Deus, de que todos os divórcios são derivados. Já que ele veio à terra para redimir os homens do pecado, foi cumprido isso que ele sentiu: o abandono, a separação, o divórcio. Jesus sentiu isso internamente, na sua alma, como uma base de montanha. Se fosse consciente, se sentiria abandonada pelo sol, quando uma nuvem passa por ela, mesmo que seus picos estejam radiantes de luz. Não havia pecado em sua alma, mas já que ele estava disposto a sentir o efeito do pecado, uma terrível sensação de isolamento e solidão pairou sobre ele. A solidão de estar sem Deus. Renunciando à divina consolação que poderia ter, ele quis mergulhar na tremenda solidão da alma, que se afastou de Deus pelo pecado. Para expiar a solidão do ateu, que nega a existência de Deus e deposita sua fé nas coisas terrenas. A dor do coração de todos os pecadores que sentem a amargura da ausência do seu Criador. Jesus foi ao ponto de redimir até os que não confiam nele, que no sofrimento e na miséria maldizem e abandonam a Deus, dizendo: por que esta morte? Por que devo perder minha propriedade? Por que eu deveria sofrer? Ele expiou todas essas blasfêmias dos porquês ao dizer: por que a Deus? Mas para melhor reviver a intensidade daquele sentimento de abandono, Jesus colocou no exterior esse sentimento. Pelo homem ter separado a si mesmo de Deus. Ele, em expiação, permitiu que seu sangue fosse separado do seu corpo. O pecado entrou no sangue do homem, e como se os pecados do mundo estivessem sobre ele, ele derramou o cálice do seu corpo e do seu sagrado sangue. Nós quase podemos ouvi-lo dizer: Pai, este é o meu corpo.
este é o meu sangue. Eles estão sendo separados um do outro, como a humanidade foi separada de vós. Esta é a consagração da minha cruz. O que aconteceu na cruz naquele dia está acontecendo hoje, na missa, com esta diferença. Na cruz o Salvador estava sozinho. Na missa, Ele está conosco. Nosso Senhor está agora no paraíso à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, Ele não pode sofrer novamente na sua natureza humana. Como então a missa pode ser a renovação do Calvário? Como o Cristo pode renovar a cruz? Ele não pode sofrer novamente em sua própria natureza, porque está no paraíso gozando a beatitude. Mas ele pode sofrer novamente na nossa natureza humana. Ele não pode renovar o Calvário no seu corpo físico, mas pode renová-lo em seu corpo místico, a Igreja. O sacrifício da cruz pode ser renovado se oferecermos nosso corpo e sangue, tão completamente como se fosse do próprio Cristo. Ele pode oferecer a si mesmo para seu Pai Celeste, para a redenção do seu corpo místico que é a Igreja. Então Cristo vem a este mundo juntando outras naturezas humanas que estão dispostas a ser Cristos, para que os nossos sacrifícios, as nossas tristezas, os nossos calvários, as nossas crucificações não fiquem isoladas, desunidas. A Igreja reúne-os, junta-os, e o agrupamento de todos esses sacrifícios humanos reúne-se ao grande sacrifício de Cristo na cruz, durante a missa. Quando assistimos à missa, não somos apenas indivíduos solitários da terra, mas partes vivas de uma grande ordem espiritual, em que o infinito penetra e envolve o finito, o eterno entra no temporal, e o espiritual toma a aparência do material. Nada mais solene existe na face da terra do que o inspirador momento da consagração, pois a missa não é uma oração, não é um hino, é um ato divino que temos contato em um dado momento do tempo. Uma ilustração imperfeita pode ser tirada do rádio. O ar é cheio de sinfonias e discursos. Nós não colocamos as palavras ou a música lá, mas se desejarmos, podemos estabelecer contato com ela ao ligar o rádio. E assim é com a missa. A missa é um ato único, divino e singular, com a qual entramos em contato todas as vezes que ela se celebra. Quando a face da medalha ou da moeda são gravadas, é a representação visível de uma ideia espiritual existente na mente do artista. Do original podem fazer-se várias reproduções, desde que em cada peça do metal se grave ou reproduza o original. Da mesma forma, na missa, o sacrifício de Cristo no Calvário é renovado em cada ser humano que entra em contato com ele no momento da consagração. O sacrifício é um, apesar da multiplicidade de missas. A missa, então, é a comunicação do sacrifício do Calvário a nós sob as espécies de pão e vinho. Nós estamos no altar sob a aparência do pão e vinho, pois ambos são o sustento da vida. Portanto, ao darmos aquilo que nos dá a vida, estamos simbolicamente dando a nós mesmos. Assim, o trigo precisa ser moído para se tornar pão. As uvas precisam ser esmagadas para se tornarem vinho. Ambas representam os cristãos que são chamados a sofrer com Cristo e que devem também reinar com Ele. O momento da consagração da missa que nos aproxima do nosso Senhor equivale às palavras que Jesus pronunciou. Você, Maria, você João, você Pedro e você André, todos vocês, dei-me seu corpo, dei-me seu sangue, dei-me você por inteiro. Não posso mais sofrer. Já passei pela minha cruz. Completei os meus sofrimentos no meu corpo físico.
mas não completei os sofrimentos necessários para meu corpo místico, do qual vocês fazem parte. A missa é o momento em que cada um de nós, em que cada um de vocês, melhor dizendo, pode literalmente completar a minha exortação. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 8:34. Na cruz, nosso Senhor estava olhando para você, esperando que um dia você se daria a Ele no momento da consagração. Hoje, na missa, aquela esperança que nosso Senhor tinha é realizada. Quando você assiste à missa, Ele espera que você realmente se dê a Ele. Então, quando o momento da consagração chega, o Padre, em obediência às palavras de nosso Senhor, fazei isto em memória de mim. Pega o pão em suas mãos e diz: isto é o meu corpo. E então pega o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Ele não consagra o pão e o vinho juntos, mas separadamente. A consagração separada do pão e do vinho é uma representação simbólica da separação do corpo e do sangue. E já que a crucificação implicava este mistério, o Calvário é, portanto, renovado em nosso altar. Mas Cristo, como foi dito, não está sozinho no altar. Nós estamos com Ele. Portanto, as palavras da consagração têm seu sentido duplo. O significado primário das palavras é: este é o corpo de Cristo. Este é o sangue de Cristo. Mas o significado secundário é: este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Tal é o propósito da vida: redimir a nós mesmos em união com Cristo, aplicar seus méritos a nossas almas, ao ser como Ele em todas as coisas, até mesmo na sua morte na cruz. A consagração que Jesus fez no Calvário é repetida por cada um de nós quando assistimos à Santa Missa. Não há nada mais trágico em todo o mundo do que o sofrimento desperdiçado. Pense em quanto sofrimento há nos hospitais, entre os pobres e abandonados. Quantos destes sofrimentos há desperdiçados? Quantas almas solitárias, sofredoras e abandonadas, crucificadas, dizem com nosso Senhor no momento da consagração: este é o meu corpo, tomai-o. Quantas fazem isso? Nenhum padecimento seria desperdiçado se todos aqueles que sofrem dissessem nesse momento: eu me entrego a Deus, aqui está o meu corpo, tomai-o. Aqui está o meu sangue, receba-o. Aqui está minha alma, minha vontade, minha energia, minhas capacidades, minha força, minha propriedade, minha riqueza, tudo que tenho é seu, tome-o, consagre-o, ofereça-o contigo mesmo ao Pai Celeste, para que com ele, olhando para este grande sacrifício, possa ver apenas seu Filho amado, em que ele coloca o seu agrado. Transforme o pobre pão da minha vida em sua vida divina. Mude o vinho da minha vida, perdida, para o divino Espírito. Una meu coração despedaçado com seu coração. Transforme minha cruz num crucifixo. Que meu abandono, meu sofrimento e minha pobreza não sejam desperdiçados. Recolho os fragmentos. E como as gotas de água são absorvidas pelo vinho no ofertório da missa, que minha vida seja absorvida por ti, Senhor. Que minha pequena cruz seja unida à grande cruz, para que eu possa adquirir as alegrias da felicidade eterna na união contigo. Consagra as provações da minha existência, pois elas não serão compensadas, senão por meio da minha união contigo. Transubstanciai-me como o pão que agora é o teu corpo, e vinho que agora é o teu sangue. Eu também serei todo teu. Não importa se as espécies permanecem, ou que como o pão e o vinho eu pareça aos olhos do mundo o mesmo de antes. Meu lugar na vida, minhas tarefas cotidianas, meu trabalho, minhas famílias, todos são apenas espécies da minha vida que permanecem inalteradas, mas a substância da minha vida, minha alma, minha mente, minha vontade e meu coração
foram transubstanciados, transformados inteiramente ao teu serviço. Obrigado, Jesus. Muito obrigado.